Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET 3 da semana 3, falaremos essa semana sobre recursos naturais e a questão ambiental. Recursos naturais, recursos renováveis e não renováveis. Primeiramente, vamos definir o que seria um recurso natural. É tudo aquilo que faz parte da natureza, como o ar, a água, o solo, a vegetação, os minérios, e que pode ser aproveitado pelos seres humanos. Alguns desses recursos, como o ar ou a água, são abundantes e indispensáveis para a vida humana. Outros, como o ouro ou as pedras preciosas, são mais raros e dispensáveis, embora considerados de grande valor em algumas sociedades. Os recursos renováveis. Os recursos naturais podem ser renováveis, ou seja, aqueles, como o próprio nome explica, renovaram-se na natureza em um certo espaço de tempo, ou seja, são explorados pelos seres humanos em um ritmo que permite que a natureza os reponha. São exemplos desse tipo de recurso o ar, a água e a vegetação. Teoricamente, é possível que a humanidade acabe com toda a vegetação do planeta, por exemplo, mas também é possível replantar a vegetação construída. Ou seja, as árvores é um exemplo claro de recursos naturais renováveis. Uma possível extinção da água potável. Já a água e o ar, que se renovam naturalmente, podem ser degradados ou poluídos pelos seres humanos, inviabilizando o seu uso. Assim, é possível acabar com a água potável, embora não seja possível acabar com a água no planeta. O mesmo pode ser dito do ar, um recurso natural abundante e renovável. Nenhuma sociedade humana, em qualquer época, deixa de utilizar recursos naturais. Dependemos do ar, da água, do solo, da vegetação e dos animais para sobreviver. Alguns povos, no entanto, utilizam os recursos naturais numa proporção bem maior do que outros. Houve na história da humanidade casos de povos que desapareceram em consequência de catástrofes naturais provocadas pelo uso indevido de recursos da natureza. Falaremos agora sobre os recursos não renováveis. Existem também os recursos naturais que não são renováveis, ou seja, são aqueles que a natureza demora centenas de milhares de anos para repor. Exemplos desse tipo de recurso são os minérios, como o minério de ferro, a bauxita e o ouro, ou os chamados combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Assim, pode-se dizer que os recursos não renováveis existem em quantidade limitada na superfície terrestre e, se continuarem a ser explorados sem controle, mais cedo ou mais tarde vão se esgotar. Recursos extremamente poluidores. Esses recursos citados anteriores de não renováveis, em sua maioria, a sua exploração ou a sua utilização geram danos gigantescos à natureza. Esses recursos foram amplamente explorados desde a primeira etapa da Revolução Industrial. O primeiro elemento seria o carvão mineral, depois o petróleo, que além de não renováveis, são extremamente poluentes. Foi na época da industrialização que os impactos ambientais cresceram muito e rapidamente. A industrialização da sociedade, a urbanização e a aceleração do crescimento populacional provocaram um notável aumento da poluição do ar, das águas e dos solos, além de intensos desmatamentos. Os problemas ambientais do Brasil. Os problemas ambientais do Brasil, aqueles que afetam o meio ambiente, são múltiplos, vastos e de enorme gravidade, prejudicando todos os seus biomas. Entre as principais ameaças estão a poluição da água, do ar e do solo, o desmatamento, o depósito e deposição de lixo em locais inadequados, a caça e a pesca predatória, o desperdício de alimento e de recursos naturais e o aquecimento global.
Todas elas têm sua raiz na exploração demográfica, na acelerada expansão urbana e agropecuária e no proporcional aumento do consumo geral de recursos, podendo agir em separado, mas, em geral, fazendo em combinação. Além disso, esses desencadeiam uma série de impactos negativos sobre a biodiversidade, fazendo declinar populações, extinguindo espécies, privando-as de comida e abrigo e provocando-lhes doença, redução em seu crescimento, anomalias genéticas e outros males. Consequentemente, desencadeiam-se prejuízos variados para a sociedade em tudo da natureza depende para sobreviver. Na forma de redução de fontes de alimento e energia de serviços ambientais, de materiais de construção, de subsistências medicinais, de fibras, óleos, resina, condimentos e outros recursos. Também prejudica o homem diretamente, causando-lhe doença e danos à saúde, finanças e bem-estar. Toda a sociedade brasileira sente os efeitos combinados desses problemas e sofrem mais os mais pobres o despeito à existência da grossa legislação normativa e protetora. Várias são as políticas e os programas governamentais e privados dedicados à prevenção e combate a ameaças ambientais, mas no balanço eles têm se revelado pouco eficientes e pouco ambiciosos, visto que as ameaças se agravam dia a dia sem que haja sinal de uma reversão em grande escala nas tendências atuais num futuro mais próximo. Fatores culturais, econômicos e políticos que privilegiam a exploração predatória, imediatista, imprevidente e insustentável na natureza, além da ilegalidade, dificulta enormemente a aplicação e a eficácia das normas legais de monitoramento, fomento e proteção das espécies selvagens. A falta de educação ambiental e de consequência à população sobre o papel fundamental que a natureza desempenha na vida humana são outros agravantes desse contexto dramático, fazendo com que as projeções do futuro não sejam otimistas, embora o conhecimento exista e seja facilmente acessível, e embora os custos de transformação do modelo atual sejam baixíssimos comparados aos seus benefícios, especialmente na perspectiva de longo prazo. Bem, pessoal, essa aula foi sobre essa temática importantíssima, né? Sobre a demanda desses recursos que nós temos, a necessidade que nós temos dele, mas também precisamos do meio ambiente equilibrado para que possamos sobreviver. Um abraço a todos, espero que tenham entendido essas definições que serão de suma importância para a realização de nossas atividades. Um abraço a todos.